Continuando, esse próximo trecho, começa assim. Sefer Yetzirah não diz seu número é 10, mas sim sua medida é 10. O que este diz é que as Sefirot definem um contínuo de 10 direções ou 5 dimensões. Então nós temos esses 5 dimensões. Essas 5 dimensões que formam então 10 direções, porque cada dimensão tem dois sentidos, um positivo e um negativo. E por que não é número? Porque o número, ele já é uma definição quantitativa. Então, eu estou definindo uma quantidade quando eu defino um número. Então, ao afirmar que uma sefirot é um número, eu estou limitando-a a uma quantidade. Só que não nos referimos a uma quantidade exata quando falamos de sefirot. Falamos de uma medida. O que isso significa? Isso significa que ela é relativa, porque eu posso usar diferentes unidades de medida, o que me possibilita então enxergar uma única medida através de diferentes números. E por quê? Porque todas essas diferentes unidades de medida serão relativas entre si e possibilitarão então uma interpretação variada. Então, o número definido, o número exato, é uma forma. Então, ele já é uma informação definida. Ou seja, é uma ideia presa dentro da forma. É uma ideia formada. Já a medida, ela não é uma ideia formada. Ela é uma ideia relativa. Porque, independente de onde eu estiver, alto ou baixo, longe ou perto, direita e esquerda, todas essas 5 dimensões, ou seja, todas as 10 direções, elas se manterão, porque elas me acompanharão, porque elas serão relativas a mim. Como que eu posso usar e simplificar isso em um exemplo? Então, por exemplo, suponhamos que eu esteja em uma escada. Esta escada é a estrada da vida. Só que essa escada ela é infinita. Então, como saber se eu estou no alto ou embaixo? Porque quando eu olho para frente, eu consigo enxergar, a olho nu, suponhamos que eu enxergue 100 degraus. Quando eu olho para trás, a olho nu, também vou enxergar 100 degraus. E o que acontece quando eu continuo caminhando? Se os degraus eles fossem limitados, nomeados como números, definidos como números, suponhamos que cada degrau seja uma sefiró. Se eles forem definidos como um número, quando eu subo um, eu estou mudando de número. Aí eu subo mais um, mudei de número de novo. Chegar uma hora que eu cheguei no topo. Só que isso não acontece. Porque quando eu subo um degrau, eu não vou passar para o número seguinte, eu me mantenho onde estava. E o degrau da frente, que eu enxergava 100, eu passo a enxergar um à frente. E o que estava atrás de mim, eu passo a enxergar um a menos. Então eu continuo enxergando os 100 degraus à frente e continuo enxergando os 100 degraus atrás. Independente de quanto eu suba, ou independente de quanto eu desça, essa visão é relativa. É uma perspectiva relativa dos degraus de futuro, que está à minha frente, e passado, que está atrás de mim. Da mesma forma, então as 5 dimensões, porque elas não são limitações, elas são relações, essas relações que são infinitas. Então, cada polo de cada dimensão é infinito. Então, o alto é infinito, o baixo também. A direita é infinita, a esquerda também. A minha frente é infinito e atrás de mim também. Só aí já são 3 dimensões. Só que nós temos também para dentro,
Para dentro de mim é infinito. E para fora de mim também é infinito. E para dentro do universo é infinito. E para fora do universo, do cosmo, é infinito. Então nós temos 5 diferentes dimensões que não são limitações fixas, mas delimitações relativas do indivíduo. Essas limitações relativas do indivíduo, 5 dimensões, é o que nós chamamos de microcosmo. Microcosmo ligado ao pentagrama. Simbolizado pelo pentagrama. Esse pentagrama que nos mostra exatamente as 5 perspectivas, as 5 dimensões, essas 5 dimensões da Kabbalah que se cruzam. Esse cruzamento, ele acontece exatamente em um ponto central. Esse ponto central é exatamente o ponto de percepção. É o ponto de síntese dessas 5 perspectivas. Para não complicar demais, continuando o texto. Cada direção se diz infinita e sem fim, como eu já disse na explicação. De fato, ao dizer que não tem fim, o Sefer Yetzirah usa a palavra em Lahem Sof. Em Sof. Essa palavra ligada ao infinito, que está além das Sefirot. Então eu tenho as 10 Sefirot, da árvore da vida, e eu tenho que estar fora delas, porque elas são, como eu disse, delimitações relativas. E fora dessas delimitações relativas, então eu tenho o que é exato, eu tenho o absoluto. Esse absoluto, então, ele vai tentar ser interpretado a partir dessas 10. Então, a partir como se essas 10, como elas são uma emanação do absoluto, então é como se elas fossem um espelho do absoluto. Então é possível interpretar esse absoluto a partir de seu reflexo nessas delimitações relativas que chamamos de Sefirot. Então, o que vai transbordar elas, o que vai ultrapassar essas 10, é o Ein Sof. Ein Sof. Ein Sof, que é o que não tem fim. Continuando, este é o termo usual para Deus, o ser infinito. As direções se entendem sem limites e, neste sentido, a Sefirot compartilha uma propriedade com o ser infinito. Então, por serem infinitas, elas são relativas. Porque o absoluto, ele é o todo. Nós é que somos relativos. Porque nós somos pontos de vista desse absoluto. Somos frações de interpretação desse absoluto. Então, o que está em cima é como o que está embaixo. E isso vai variar, isso vai ser relativo, porque como é infinito, então sempre haverá algo mais alto e sempre haverá algo mais baixo. Então, se a gente aplicar isso à ideia de bem e mal, então a gente sempre vai ter um bem maior e a gente sempre vai ter um mal pior. Para simplificar isso em um exemplo, vou usar um exemplo pessoal. Quando eu estou aqui em casa, meu vizinho liga o rádio dele, bem na hora que eu vou dormir, isso umas de 10 a 11 horas da noite, no mínimo, isso quando ele liga cedo. E aí eu penso comigo, começo a refletir comigo, que bosta, ele tá me enchendo o saco, eu não vou conseguir dormir, isso é mal. Só que, através do conhecimento do bem e do mal, através do conhecimento da Kabbalah, é possível compreender que bem e mal é infinito. Bem e mal é relativo. Então eu posso transformar essa interpretação. Eu posso transformar esse efeito reflexivo no meu pensamento. Porque esse reflexo, esse pensamento automático, isso é mal, está me causando desconforto, é um reflexo. É um reflexo do absoluto dentro de mim.
E esse reflexo me causou desconforto. Isso pela falta de equalização dessa imagem do absoluto que está dentro de mim. Então o que que eu faço? Eu, ao invés de afirmar isso é mal, eu vou analisar esse reflexo dentro de mim e vou dizer, isso poderia ser pior. Porque eu vou enxergar a perspectiva infinita, eu vou enxergar essa dimensão infinita do bem e do mal. Então eu posso pensar, posso imaginar, isso poderia ser pior. Isso poderia ser um bombardeio aqui na minha vizinhança, destruindo as casas e, por consequência, colocando a minha casa e a minha vida em risco. E esse barulho todo do vizinho poderia ser o barulho das bombas caindo. E nesse momento, eu produzo então dentro de mim o alívio, porque eu consigo enxergar o lado bom. Através do quê? Através da idealização do mal. Então eu estava em Malkuth, eu estava lá embaixo em Malkuth, e o que que eu fiz? Eu inverti a árvore. Eu inverti, pus ela de ponta cabeça, me coloquei em um ideal. Eu me posicionei no ideal em que estava sendo bombardeado e enxerguei um real em que era só o meu vizinho. Então, quando eu consegui enxergar lá na fonte em Keter o lado mal, que poderia ser real, automaticamente esse lado mal se manifestou através de todas as sefirot da árvore e chegou em Malkuth, me trazendo o quê? O entendimento daquela situação, que me mostrou então o lado bom, que era que os meus vizinhos estavam felizes fazendo uma festa e não sendo bombardeados, e ao mesmo tempo em que eu também estaria sendo bombardeado. E isso se torna algo bom. Aquilo que de início se manifestou dentro da minha mente como um reflexo desagradável, é desagradável pela falta de equalização do eco dentro da minha mente. Então, no momento em que eu equilibro isso através da dosagem entre bem e mal, dosagem de positivo e negativo, eu consigo equalizar os ecos, equalizar os reflexos do pensamento, podendo transformar então o sentimento, fazendo então a conexão entre o masculino e feminino, entre Binah e Rockman, entre Keter e Malkuth, entre Geburah e Netzah, Netzah e Chesed, em Geburah e Chesed, e Hod e Netzah. Então todas as dimensões elas vão se equalizar, elas vão se equilibrar, impossibilitando o entendimento da realidade. Porque tudo tem os dois lados. Então se uma coisa tem um lado ruim, ela vai ter um lado bom na mesma intensidade, que é infinito. E tudo depende da alquimia que gera a construção do microcosmo. Essa alquimia que gera a construção do microcosmo, ela é exatamente a filosofia responsável pela interpretação desses ecos. É a capacidade de reverberar o som do verbo dentro da própria aura. Tem uma continuação do texto. Dá-se aqui ao iniciado uma alegoria mediante a qual ele e ela pode perceber o seu caminho para o ser infinito, porque esse ser infinito ele é exatamente o centro das perspectivas, o centro das dimensões. O ser infinito é a centelha no centro do microcosmo. Se o microcosmo é o cruzamento das 5 dimensões, então esse centro é o ser infinito. Porque quando as dimensões se cruzam, as limitações, as delimitações desaparecem. E esse centro de cruzamento se torna a fonte
infinita. A alegoria consiste em qualquer das direções. Assim, por exemplo, acima não tem fim. Pode-se continuar viajando em uma direção vertical, mas nunca chegar de fato acima. O mesmo é certo quando se viaja para cima espiritualmente. Da mesma forma para baixo. Então, se a gente tem a impressão de estar indo para o inferno, a realidade é que o inferno nunca chega. Assim como o céu nunca chega. Então, por mais que nós subamos, nós nunca vamos chegar no céu. Por mais que nós desçamos, nós nunca chegaremos no inferno. E é por isso que nós precisamos entender o paraíso que está no presente. O paraíso que junta o céu e a terra em uma coisa só, que junta o ideal infinito, a idealização infinita, com o real, possibilitando a verdade. A verdade, o entendimento da verdade é a compreensão entre o real e o ideal. É a sincronia entre aquilo que é pensado de forma ideal e infinita, perfeita, e aquilo que é manifestado de forma real através das ações. E tudo isso a gente consegue fazer através daquilo caminho dos 4 mundos, dos 4 elementos, que vem do ar, lá de cima desce para o fogo, para a água e para a terra, e volta da terra, água, fogo e ar. Faz esse ciclo como as fases da lua, como as estações do ano e por aí vai. É um ciclo de manifestação, um ciclo de criação. Essa criação que vem da inspiração que nós temos de Deus, ou seja, da fonte infinita, através das nossas ações aqui na Terra, no plano real.